Bom, nesse vídeo você vai entender como criar posts aqui no WordPress. Posts com certeza vão ser a opção que você mais vai utilizar aqui no seu site. Também conhecido como artigos, vai ser o conteúdo que vai ficar disponível para a sua audiência acessar. Eles são disponíveis aqui na página inicial do seu site ou em alguma página que você configure. A gente vai ver isso depois. E vão ser disponíveis em uma ordem cronológica inversa, ou seja, o último post que você escrever aqui vai ser o primeiro que vai aparecer aqui no topo. Por exemplo, eu tenho esse aqui, Olá Mundo. Quando eu escrever mais um post, esse que eu acabei de escrever vai pular para cima desse Olá Mundo e esse Olá Mundo vai descer. Quando eu escrever outro, os dois que estão aqui vão descer e o outro vai ficar em cima. E assim vai indo. Sempre o último que eu escrever aqui vai ficar no topo da listagem aqui. Se você não tem conhecimento nenhum ainda, um exemplo de posts é esses blocos de conteúdo aqui. Eu estou no site Dinheiro Ganhar do Dani Edson. E cada bloco de conteúdo aqui desses aqui é um post. Kit ganha dinheiro online, relacionamento e credibilidade, as chaves, net affiliation, encerra a campanha. Cada um desses blocos aqui, com uma imagem aqui do lado, é um post. E aí se eu clico nesse post aqui, por exemplo, esse aqui, ele vai abrir o conteúdo completo para mim acessar. Dentro desse post eu posso ter imagens, posso ter vídeos, posso ter todo tipo de mídia incorporada aqui dentro desse post. A gente vai ver como fazer isso agora e nos próximos vídeos, ok? Então, bem simples. Para criar um post, eu vou vir aqui na minha painel de controle do WordPress, vou vir aqui em Posts, adicionar novo. E assim que eu vou criar um novo post. Essa tela que abriu aqui é a tela de criação de posts, onde eu vou ter para mim colocar o título, ou seja, claro, o título do meu post. E escrever o conteúdo dele, tudo que vai estar aqui nessa parte aqui de conteúdo, incluindo imagens, vídeos, o que eu quiser colocar aqui. E aí é bem simples. Eu vou abrir aqui um site, que é o Lorem Y, que é um site que gera conteúdo, gera texto assim, só para mim copiar aqui alguns parágrafos aleatórios para colocar ali. Então, gerei aqui 5 parágrafos, vou copiar isso aqui. Vou voltar aqui e vou colar aqui. E vou pegar uma pequena parte, aqui pode ser, opa, aqui para colocar no título. Aí, pronto. Então, basicamente é assim que funciona. Eu coloco o título que eu quero no meu post, nesse caso aqui, e aqui eu coloco todo o conteúdo dele. E eu tenho a barra de formatação, que é bastante simples, mesma coisa que qualquer editor aí de texto que você utiliza. Negrito, itálico, tajado. Eu tenho aqui a opção de listas em bullets ou numérica. Essa opção aqui de citação, alinhamento à esquerda, centralizado à direita, colocar um link, retirar um link. Essa opção aqui, vou mostrar daqui a pouquinho o que ela faz. Essa opção aqui, modo escrita sem distração, quando eu clico nela, ela abre esse bloco de escrita aqui em tela cheia. Eu clico aqui para ele voltar. Aqui eu tenho opções de parágrafo, nesse caso, para mim colocar subtítulos, por exemplo. Por exemplo, esses subtítulos aqui, eu coloco através de parágrafo, aí eu escolho qual que eu quero. Eu tenho aqui outra opção de sublinhado, justificado, opção de cor e mais algumas opções aqui. Bem fácil de trabalhar com isso aqui. Esse post aqui também, ele pode ser visualizado de duas formas. Na forma de visão geral, que é essa aqui, de formatação, onde você vai selecionar o conteúdo e vai formatar da forma que você quiser. E se você tiver algum conhecimento com HTML, aí você clica aqui em texto e pode colocar tags em HTML aqui para formatar o texto com alguma coisa que não tem aqui. Claro que se você entende de HTML. Não é necessário, eu nunca utilizo essa opção aqui para formatação, para nada aqui. É só usar aqui mesmo, já está mais que suficiente. Depois que você criou aqui o conteúdo, formatou ele da maneira que você quer, aqui em publicar eu tenho a opção de salvar como rascunho. Quer dizer o quê? Se eu clico aqui, esse meu artigo aqui, esse meu post, ele vai ser salvo na minha base de dados aqui do WordPress, só que ele não vai ser publicado aqui. Por quê? Porque depois eu posso voltar nele para mim terminar, caso eu não tenha acabado de escrever todo esse conteúdo aqui. Então eu clico em salvar como rascunho para ele salvar, mas não ser publicado.
Aqui em visibilidade, se eu clicar aqui em editar, ele está como público. Quer dizer o quê? Todo mundo que acessar o site vai poder ver esse conteúdo aqui assim que ele for publicado. Se eu colocar aqui em público e fixar este post na página inicial, marcar ali, quer dizer o quê? Esse post aqui, Loren Y, por exemplo, vai ficar no topo, Loren Y. Lembra que eu falei que quando eu colocar um novo, o novo vai para cima e os outros vão para baixo? Eu coloco o outro, esse vai para baixo, o outro vai para baixo. Se eu marcar essa opção de fixar este post na página inicial, esse post aqui vai ficar aqui em cima. Quando eu colocar outro post, ele não vai parar em cima, ele vai parar embaixo desse. Quando eu colocar outro, vai parar embaixo daquele. Esse aqui vai ficar sempre aqui no topo e os outros vão pulando para baixo, sempre para baixo, assim. Isso aqui serve para que se você tiver um post aqui que é muito importante, você quer deixar um tempo ele como destaque principal aqui, então é interessante marcar, porque por mais que você for colocando novos artigos, os outros vão indo para baixo e esse vai ficando sempre ali no topo. Aqui em protegido por senha, se eu colocar aqui, eu escolho uma senha. Quando alguém acessar, para conseguir ler aquele conteúdo ali, tem que colocar uma senha. E privado, só os administradores aqui que vão poder acessar o conteúdo. Então, claro que você vai deixar sempre em público. Clicar aqui em OK. Publicar em, ele vai mostrar quando que esse post vai ser publicado. Nesse caso, ele está como publicar agora. Até essa data aqui, essa hora está errada, depois eu tenho que mudar ali. Mas, se eu clicar aqui em editar, e aí vir aqui, ó, setembro, ao invés de 13, colocar 15, e posso mudar aqui também a hora se eu quiser, e der um OK, olha só como mudou ali, agendar agora, quer dizer o quê? Eu vou clicar em agendar, e aí dia 15 de setembro, daqui 2 dias, às 11h10 da manhã, ele vai publicar esse artigo aqui automaticamente. Isso aqui é uma função muito interessante, porque no meu caso, como outras pessoas escrevem todo o conteúdo dos meus sites, eles vêm aqui um dia, eles escrevem lá o conteúdo, aí entram aqui no site, colocam ali 20 artigos e só programam aqui o dia que vai ser publicado. E aí, dia 1º é publicado um artigo, depois dia 4 é publicado outro, depois dia 7, depois dia 12, depois dia 20, depois dia 30, depois dia 3, e assim vai, colocando aqui. Você pode agendar aí quantas postagens você quiser. E aí deixa que o site fica trabalhando sozinho. Bom, nesse caso aqui eu vou voltar e vou deixar aqui para o dia 13 mesmo. Essa hora aqui. Se eu não gostei de nada que eu fiz aqui, eu clico em mover para a lixeira. Ele vai apagar esse post aqui. Lembrando que ele não apaga totalmente. Eu tenho a opção de restaurar ele da lixeira que eu vou mostrar daqui a pouco. Aqui em formato eu nem vou falar, porque essa opção formato aqui ela não é utilizada. Inclusive em vários temas, vários modelos que a gente vai ver depois, essa opção formato nem está disponível. Então aqui nem vou falar. Categorias e tags são bastante importantes, por isso que eu fiz um vídeo separado só para elas. Então vou deixar de lado por enquanto. E imagem destacada é essa imagem aqui, essa imagem aqui, que aparece essa miniatura aqui do lado do post, ou em cima, ou embaixo, dependendo do tema que você estiver utilizando, é essa imagem destacada aqui que você vai escolher, certo? Então eu não vou escolher imagem nenhuma, porque eu também fiz um vídeo separado falando para categorias e tags, e fiz outro falando apenas de mídias e imagens, porque são assuntos bem importantes aqui dentro da questão de posts. Eu resolvi fazer vídeos separados, então, para não ficar muito longo. Bom, então, entendido, coloquei aqui o título, coloquei aqui o conteúdo. Aqui eu posso configurar as opções de publicação. O que você mais vai usar aqui, com certeza, é publicar em, para agendar as postagens. Depois, se a gente vir aqui em opções de tela, eu tenho mais uma série de informações que eu posso acrescentar aqui no meu post. Por exemplo, resumo, para mim colocar um resumo desse post aqui mesmo. Enviar trackbacks, para que serve isso? Se eu referenciei um site aqui dentro do meu post, automaticamente, se o outro site usa o WordPress também, ele vai receber um aviso, o site Segredos Blogs referenciou você no post tal, automaticamente, não preciso fazer nada para isso. Só que se o outro site usa uma versão muito antiga do WordPress ou alguma outra plataforma, então ele não vai receber esse aviso. E aí eu tenho que colocar aqui o endereço do site. Isso aqui é totalmente relevante, a gente não utiliza porque todos os sites aí praticamente usam o WordPress com versões atualizadas.
Aqui em campos personalizados, vai depender um pouco do tema que você estiver utilizando também, para colocar novos recursos aqui nesse post. Nesse caso, não preciso marcar ele também. Discussão. Se eu marco discussão ali e eu venho aqui, permitir comentários e desmarco isso aqui, quando eu acessar esse post aqui, nesse caso, esse post Loren Y, quando eu acessar ele, nesse caso eu vou acessar esse outro aqui, mas quando eu acessar aquele post lá, esse bloco aqui de comentário não vai estar disponível, ele não vai deixar fazer nenhum comentário. É interessante nos posts deixar sempre o comentário ativo. Depois aqui eu tenho Slug, que é para mim configurar uma URL amigável para esse site. A gente não precisa mudar isso aqui agora, porque depois nós vamos fazer uma configuração aqui em links permanentes, que vai mudar isso aqui automaticamente. E autor, se eu tiver mais que um autor cadastrado aqui no meu site, e for outro autor que escreveu esse texto, eu posso mudar ele aqui. Depois a gente vai ver como cadastrar novos usuários também. As opções básicas que você vai utilizar são essas aqui, ó. Formato, pode até tirar, porque em muitos temas nem vai aparecer, nem vai ter. E aí sim, categorias, tags, imagem destacada. É o que você mais vai precisar utilizar aqui. Lembrando que depende do tema que você instalar, um outro modelo, ele pode dar mais opções aqui, inclusive mais opções de formatação. Vai depender um pouco do tema que você instalar aqui. Então, se aparecer alguma coisa nova aqui, com algum tema que você estiver utilizando, não se assuste, porque é assim mesmo. Então, as opções que você vai usar mesmo aqui são categoria, tags e imagem destacada. Essas três opções aqui são as opções que você precisa que apareçam aqui, que é o que você vai utilizar, certo? Então, eu vou publicar esse meu artigo. Pronto, publicou, e vou atualizar aqui. Vou voltar aqui na minha página inicial. Olha só, como eu disse, esse artigo Loren Y pulou aqui para cima e o Olá Mundo pulou aqui para baixo. Lembrando que nesse tema que eu estou usando aqui, que é o tema padrão aqui do WordPress, ele me mostra o conteúdo completo do artigo na minha página inicial. Ele não mostra só um resumo igual aqui o site do Dani Edson. Isso vai depender de tema para tema. E depois, quando a gente trocar o tema, você vai entender que a maioria, inclusive a grande maioria dos temas, faz isso de mostrar só aqui um resumo, um pequeno início ali do artigo na página inicial. Nesse caso do tema padrão aqui do WordPress, ele mostra todo o conteúdo. Eu vou rapidamente clicar aqui em adicionar novo post, vou pegar o mesmo texto aqui, vou colar aqui de novo, vou selecionar uma outra parte aqui para fazer um título um pouco diferente e vou colar. E vou publicar também. Quando eu publico, esse aqui tem que pular para baixo e o outro tem que pular para cima. Olha só, bem legal, né? Mostrou aí o conteúdo completo do post. Essa opção aqui que eu falei antes que eu ia mostrar depois, que é a tag mais, eu posso vir aqui, eu quero que apareça só esse primeiro parágrafo na minha página inicial. Então eu clico aqui depois do primeiro parágrafo, clico em tag mais, clico em atualizar. Agora, quando eu atualizar aqui, ele vai mostrar só aquele primeiro parágrafo e com um link ali, ó, continue lendo. Se eu clicar nesse link, aí ele abre o artigo completo. Lembrando que essa opção aqui de tag mais, você só vai usar aqui nesse caso desse tema padrão aqui do WordPress, ou se você escolher algum outro tema que, por alguma razão, coloque o conteúdo completo na página inicial. A maioria dos temas não precisa usar esse botão aqui de tag mais, porque eles já fazem isso aqui, ó, já colocam esse resumo aqui automaticamente, certo? Pronto, então, como publicar um post? Bem simples. Vem em posts, adicionar novo post, coloca o título, conteúdo, formata, pode mudar aqui a opção para quando que ele vai ser publicado. Depois a gente vai falar sobre categorias e tags, que é bastante importante, e também depois sobre adicionar mídia e imagem destacada. Então, mas o básico é isso. Posts, adicionar novo post. E clicar em publicar, ele vai parar aqui no topo do seu site o último post. Agora, a gente vai vir aqui em todos os posts. Essa opção de todos os posts, ela vai listar todos os posts que eu tenho publicados ou em rascunho, ou na lixeira, ou qualquer coisa assim, dentro do meu WordPress. Nesse caso, eu tenho esses três aqui, ó, que foi o Olá Mundo, que é o post padrão que o WordPress colocou para mim, que está aqui embaixo, quando eu instalei, e esses dois que eu acabei de criar. Quando eu coloco o mouse em cima
do título de algum deles, por exemplo, esse aqui, tem a opção de editar. Quando eu clico em editar, ele vai abrir aquela mesma tela onde eu posso mudar o título, mudar o conteúdo, fazer formatação, mudar qualquer coisa que eu tenho aqui, inclusive acrescentar imagens ou qualquer coisa que eu quiser. Posso mudar tudo na opção editar. Se eu venho na opção edição rápida, ele abre uma edição rápida aqui mesmo onde eu posso mudar o título, a data que ele vai ser publicado, posso colocar uma senha ou mudar para privado, posso alterar aqui a categoria, posso adicionar tags e mudar o status dele também aqui. E aí só clicar em atualizar que ele vai mudar. Por exemplo, eu vou mudar aqui para Olá Mundo. E aqui eu vou colocar também Olá Mundo. Isso aqui você vai entender depois na opção de links permanentes, que isso aqui não vai precisar fazer porque automaticamente ele vai fazer. Então eu vou atualizar. Pronto, atualizou. Quando eu vim aqui e atualizar agora, olha ali, Olá Mundo, mudou. Pronto, acessei Olá Mundo, mudei. Bem fácil de atualizar então aqui. Depois eu tenho a opção de lixeira. Se eu clicar em lixeira, esse post aqui vai ser excluído e vai parar aqui na opção lixeira. Se eu atualizar, ele não vai estar mais aqui. Se eu vim aqui em lixeira, eu posso restaurar esse artigo. Como restaurar ou excluir permanentemente, tanto faz. Se eu clico em restaurar, ele volta para a minha página inicial. Aqui está ele. Nesse caso, eu vou voltar aqui em tudo e vou clicar em lixeira para apagar ele. Vou vir em lixo e já vou excluir esse post aqui. Pronto, agora não tem mais volta. Agora ele apagou, excluiu daqui, não tem mais como eu fazer ele voltar. Ó. Acabou. O que eu posso fazer mais também é fazer ações em massa. Por exemplo, se eu quero clicar nesses dois, eu só tenho esses dois aqui, mas só como exemplo, eu vou clicar então nesses dois. Eu posso vir aqui, ó, ações em massa. E eu posso editar eles ou mover os dois para a lixeira. Se eu clico em mover para a lixeira e clico em aplicar, os dois vão ser apagados aqui para a lixeira. E quando eu vim na minha página inicial, sem posts para mostrar, não tenho mais nenhum. E aí, claro, se eu vim na lixeira, é só ações em massa, restaurar, aplicar. Pronto. Agora estão aqui em tudo. Se eu atualizar, os posts vão voltar para cá. Bem fácil. Aqui também ele mostra o autor que escreveu esse post, a categoria que ele pertence, tags, quantos comentários e a data que ele foi publicado. Se eu, por acaso, tivesse mais que um autor dentro aqui do meu WordPress, tivesse, por exemplo, aqui, Alex Vargas, 3, 4 posts e Pedro da Silva, 5 posts. E eu clicasse no nome Pedro da Silva, ele ia filtrar aqui e ia listar apenas os posts do Pedro da Silva. Ou se eu clicasse em Alex Vargas, ele ia listar apenas os posts do Alex Vargas. O mesmo acontece com categorias. Depois a gente vai colocar mais categorias. Se eu tivesse as categorias aqui em instalar temas, por exemplo, e eu clicasse na categoria instalar temas, ele vai listar para mim aqui só os posts da categoria listar temas. Bem fácil também. Aqui na opção opções de tela, eu posso acrescentar ou retirar informações aqui nessa tela. Por exemplo, se eu tenho só um autor no meu site, e não tenho nenhum outro autor que vai escrever, então eu retiro ele some dali. Posso retirar categorias, tags, comentários e data, deixar só o título. Se eu achar relevante, isso aqui não é relevante, pode deixar assim, isso não vai mudar nada. Aqui em posts por página, ó, quantos posts ele vai mostrar aqui para mim nessa listagem. Se eu tiver 30 posts já publicados, ele vai mostrar 20 aqui e um link ali, vá para a próxima página, ele mostra mais 10. Então aqui eu posso configurar para mostrar quantos eu quiser. Se eu quiser mudar, para ele mostrar 100 posts aqui, eu aplico e vai mostrar 100 posts nessa listagem aqui, certo? Bem fácil. E também posso adicionar um novo post por aqui ou pesquisar um novo, por exemplo. Bom, aqui eu só tenho um, então não vai dar, mas se eu colocar ali que é, deixa eu ver, não, é um i. Isso, tá difícil, assim.
Se eu tenho aqui uma listagem com 200 posts, por exemplo, então vai ser bem difícil de eu achar um conteúdo que eu quero aqui para mim fazer alguma edição, alguma modificação que eu quiser. Aí eu coloco aqui alguma palavra que eu acho que tem naquele post, clico em pesquisar e ele vai localizar. Nesse caso ele localizou os dois, claro, porque o texto é o mesmo dos dois e essa palavra aqui então tem nos dois, então ele localizou os dois, certo? É assim que usa a opção pesquisar posts. Bom, entendida essa parte de criação de posts, é bem simples. Posts, adicionar novo post ou vir em todos os posts, adicionar novo. Colocou o título, conteúdo, formatou, escolheu quando quer publicar ou se quer publicar agora, clica em publicar, pronto. A opção de posts, com certeza, é o que você mais vai utilizar aqui no WordPress. Tanto que os sites, outros blogs que a gente conhece aí, todos o que predomina neles são os posts. Ó. É só post, é isso que você vai utilizar. É o conteúdo que você vai disponibilizar para a sua audiência, que vai fazer com que eles te encontrem na internet através desse conteúdo e venham até você e comprem os produtos que você vende, que você recomenda, certo? Então, a função de posts ela é fundamental, por isso eu gravei mais um vídeo separado sobre categorias e tags e mais um vídeo sobre mídias. Então, a gente vai ver esses vídeos agora. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.